Cristo, nossa Páscoa. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 26 até o versículo de número 30. Diz assim a palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Páscoa. A Páscoa é certamente um evento histórico e uma festa judaica anual comemorando esse evento histórico chamado Páscoa. E de forma bem rápida, Páscoa significa passar por cima. Isso por conta da última praga, quando Deus disse a Moisés que ele haveria de matar não só o primogênito, que haveria de se assentar sobre o trono de Faraó para dar prosseguimento à dinastia de Faraó, mas a todos os primogênitos dos egípcios. Então, o anjo nessa noite passaria pela porta, veria o sangue nos umbrais da porta, e ele não feriria os primogênitos filhos de Israel, mas somente dos egípcios, até de todos os animais dos egípcios. Na primeira Páscoa, um cordeiro que havia sido levado para casa por 3 dias era morto e o seu sangue era aspergido do lado de fora dos umbrais das portas. A carne era assada e o cordeiro era comido pela família na noite em que Deus tirou a vida dos primogênitos do Egito. E um dos pontos mais altos da Páscoa ou da festa anual era uma ceia comemorativa compartilhada pelos membros de uma família israelita. E o primeiro ponto que eu quero aqui trazer a reflexão para entendermos um pouco melhor sobre a Páscoa é o propósito da ceia na celebração da Páscoa comemorativa. Este propósito é permitir que todas as gerações compartilhem daquilo que Deus fez pelos seus antepassados. De um modo real, aquela primeira Páscoa trouxe a liberdade da servidão, não apenas para aquela geração de judeus, mas para todas as gerações que se seguiram após aquela geração. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo de número 2 e versículo de número 5 até o versículo de número 8, Deus ele estabelece a Páscoa como uma celebração nacional, como também uma celebração familiar, para ser marcada por uma semana inteira de sacrifícios e regozijo público, porque após a Páscoa seguia-se a festa dos pães asmos por 7 dias, ou o pão que não foi levedado, o pão que não deveria ser fermentado, não deveria ser adicionado fermento. O segundo é Cristo, o Cordeiro Pascal. Cristo, o Cordeiro Pascal, a ceia que Jesus compartilhou com os seus discípulos na noite anterior à sua crucificação foi a Páscoa. Cristo e os seus discípulos celebraram, comemoraram a Páscoa. E Jesus estabelece a Santa Ceia como uma ordenança. E isso nós podemos ver em Mateus capítulo 26, Marcos de número 14, Lucas de capítulo 22, João de capítulo 3, versículo de número 1 até o versículo de número 2. Repetindo só os textos, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, João capítulo 13, do versículo 1 ao 2.
João Batista e Paulo, assim como outros escritores das epístolas, veem o Cordeiro da Páscoa como um símbolo de Jesus, que aponta para Jesus, é tipo de Jesus, que foi sacrificado por nós e cujo sangue nos libertou da escravidão do pecado e da morte. Nós podemos confirmar isso quando João Batista, olhando para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, versículo de número 29. Paulo também vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Concluindo, nós podemos tirar lições extraordinárias e mais profundas aqui. A Páscoa para os egípcios, ela significava o juízo de Deus sobre o Egito. Era Deus estabelecendo o seu juízo e mostrando para os egípcios que só ele é Deus diante do panteão ou da diversidade de deuses que havia sobre o Egito. A Páscoa para os israelitas era a saída do Egito para a caminhada, a passagem para a liberdade, para a terra prometida. Para os cristãos, a Páscoa, ela simboliza a passagem da morte dos nossos pecados para a santidade em Cristo. Ou seja, que Jesus assumiu os nossos pecados, morreu por nós, e quando nós confessamos a Cristo arrependidos dos nossos pecados, ele nos perdoa. Então, nós passamos a pertencer a Cristo Jesus. Lá em Êxodo, capítulo 12, o sangue que livrou, que libertou os israelitas da servidão egípcia, na cruz do Calvário, nós fomos libertados, não da escravidão física, mas da escravidão dos nossos pecados. Eles foram conduzidos para a terra prometida. Eles saíram do domínio de Faraó. Nós fomos libertos do domínio da morte, porque Cristo venceu a morte. Ainda que neste tempo alguns morrem, dormem, numa expressão mais suave de Paulo, mas temos a esperança de que um dia nós ressuscitaremos em um corpo glorioso semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal Sã Doutrina. Curta, compartilhe, deixe o seu like, comente, diga alguma coisa e nós nos vemos em uma outra oportunidade. E você também pode sugerir alguns temas para que nós possamos trazer aqui. Que Deus o abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau.